Olá pessoal, vamos então dar continuidade aos nossos estudos de mecânica. E hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre os fluidos. O fluido é qualquer substância que é capaz de fluir. E por fluir, ela é capaz de conformar com o recipiente que o contém, assumindo a forma desse recipiente. Os fluidos não possuem forma própria. Tá? E por isso é bastante interessante nós trabalharmos com o conceito de densidade, representado por essa letra grega, onde nós apresentaremos a massa do objeto em relação ao volume, o que difere um pouquinho da mecânica que a gente trabalhava com os sólidos, que a gente só tratava da massa. Aqui é conveniente a gente também tratar da massa pelo volume, tá? Que é uma grandeza que pode ser dada em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico. Então, vamos pensar aqui no caso inicial, onde a gente tem um recipiente com êmbolo, tá? Esse recipiente, a gente vai aplicar uma força nele, tá? Esse recipiente está cheio de um fluido, e ao aplicar essa força, Pascal foi o primeiro a observar que essa pressão produzida por essa força é espalhada ao longo de todo o fluido, tá? Então o princípio de Pascal, ele descreve, tá? O princípio de Pascal descreve essa distribuição de pressão ao longo de todo o fluido, inclusive das paredes do recipiente. Pascal, um físico-matemático francês, foi o primeiro a observar e descrever esse fenômeno. Ele aproveita para definir o conceito aí de pressão como força por área, tá? Força nós temos aí em Newton e área em metro quadrado. Temos o conceito, temos a relação aqui de pressão em Pascal, tá? Em homenagem a esse cientista bastante importante que deu bastante contribuição para essa área. Veja que pressão é um escalar, força é um vetor. A única maneira da pressão ser um escalar é a gente descrever esse elemento de área aqui, ó, como um vetor, tá? Então, seja esse vetor ΔA, ele, ao aplicar essa força, ele recebe essa pressão e ele recebe o efeito de uma força sobre a sua superfície, e a variação desse vetor força, o ΔF, que também deve ser um vetor, tá? A gente já viu isso aí em vídeos anteriores. Essa variação de força aqui, ela deve ter um ângulo de 90 graus com a superfície, para que a somatória de forças ao longo da superfície seja zero. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui com a hidroestática. Estática é a ciência aqui que vai descrever a situação onde a gente vai ter o equilíbrio de forças, onde a gente vai trabalhar com equilíbrio estático, uma situação inercial ou de velocidade constante ou de velocidade zero, tá? E o hidro significa que a gente está tratando de fluidos, tá certo? Então, a partir daqui nós aproveitamos para definir o conceito de pressão, sendo o limite dessa variação de força, que é um vetor, por essa variação de área, por essa pequena variação de área, e nós vamos tomar essa variação de área tendendo a zero, tá? Então é o limite dessa variação de área tendendo a zero para essa força aqui, tá? Essa é o nosso escalar pressão. Esse conceito é bastante interessante e leva à interpretação de vários fenômenos. E alguns deles nos leva a situações não muito intuitivas, como o caso da prensa hidráulica. Na prensa hidráulica, nós temos, por exemplo,
dois recipientes, como esses aqui, tá? 1 e 2, fechados. Eles têm uma área 1 e uma área 2, tá? Esses recipientes são conectados e por isso são chamados de vasos comunicantes, porque eles podem se comunicar por esse orifício, tá? E aqui nós preenchemos a comunicação com fluidos, tá? Esse dispositivo é desenvolvido para que você tenha o que a gente chama de vantagem mecânica. A vantagem mecânica nos permite içar objetos extremamente massivos, como um automóvel, por exemplo, utilizando objetos de massa muitas vezes inferior. Tá? Então um sistema como esse aqui nós temos em quase todas as garagens, oficinas ao longo do Brasil, tá? Onde a gente usa um dispositivo, aplica uma força F1, tá? Nesse dispositivo para içar objetos de massa muito maior. Segundo Pascal, a pressão aplicada é transmitida. Tá? Além desse exemplo da prensa hidráulica, pense no exemplo do tubo de pasta de dente. Vamos supor que esse aqui seja o nosso tubo de pasta de dente. A gente pressiona o tubo, tá? Na parte inferior e observa que a pasta sai na outra extremidade. Isso porque a pressão é transmitida ao longo do fluido. Aqui também, ao tentar empurrar esse pedaço aqui do vaso com uma força F1 numa área 1, tá? Eu produzo uma pressão 1. E para que eu mantenha o equilíbrio, para que eu fique numa situação estática de equilíbrio, tá? A força 2 deve ser... a pressão 2 deve ser força 2 por área. Isso só é possível estar em equilíbrio se a força 2 é muito maior, se a área 2 for muitas vezes maior do que a área 1. Por exemplo, 200, 300 vezes maior. Tá? Então é assim que a gente consegue içar objetos de massa muito maior. Mas à primeira vista o que você fica assim com a impressão é que, será que a gente não está ganhando alguma coisa do nada? Será que a conservação de energia é preservada numa situação como essa? Será que não tem uma entrada de energia extra? Bem, isso aqui é possível por conta dos líquidos serem incompressíveis. O que significa isso? Significa que a variação de volume que eu tiver nessa região aqui deve ser igual à variação que eu vou ter do outro lado. Veja que os líquidos são realmente incompressíveis. Essa aqui é uma seringa com líquido, tá? E o que eu vou fazer é simplesmente tentar pressionar, diminuir o volume desse líquido aplicando uma força, né? Tampando uma das extremidades, que eu não quero que o líquido saia. Só tentando comprimir, ó. Então aplicando, eu posso aplicar realmente forças muito grandes e eu não consigo comprimir esse líquido. Veja que nem todos os fluidos são dessa maneira. Veja o caso do ar, tá? Aqui tem algum vapor ainda dentro, tá? Mas ó, o caso do ar, ó, a gente consegue muito mais facilmente comprimir o êmbolo da seringa, tá? Ó, olha lá. Agora tampando. É muito mais fácil a gente comprimir do que no caso dos líquidos. Então a gente trata os líquidos como incompressíveis. E por conta disso, quanto eu variar de volume aqui, eu vou variar desse outro lado. Então, para isso, né, eu vou ter que fazer uma variação de distância aqui, ó, eu vou
empurrar esse objeto numa direção para baixo, direção e sentido para baixo. Aqui a direção é vertical, o sentido é para cima. Então em V1 eu vou ter a área 1 vezes o deslocamento que eu vou promover para ter essa variação de volume. E em 2 eu vou ter a área 2 vezes o deslocamento que eu vou ter ao içar esse objeto. Certo? Essa relação aqui de áreas aqui eu posso encontrar desse outro lado, né? Então eu fico com F1D1, força vezes deslocamento é igual a força vezes deslocamento do outro lado. E esse é o conceito de trabalho, né? Força vezes deslocamento. O que nos leva à conclusão de que a energia de um lado da expressão é igual à energia do outro lado. Ou seja, a energia é conservada, transmitida de um lado para o outro. Tá certo? Então essa aqui é a ideia da prensa hidráulica. Tá? Em ambos os problemas aqui, nós consideramos uma situação de G constante. Que o G não tem um papel significativo na descrição dos fenômenos aqui. Mas a gente sabe que ele afeta com a pressão e a gente já vai mostrar por quê. Nesse caso aqui, ó, você não tem um deslocamento de 200 vezes maior. Você deveria ter, mas você não tem, porque você tem um sistema que o líquido, essa prensa é desenvolvida de tal forma que o líquido vai reentrando, né? Ele vai de um lugar ao outro aqui, tem um sistema de recirculação de líquido. Senão, imagine só você ter um deslocamento 200 vezes numa determinada direção, ou 100 vezes, sei lá qual é a relação que você tem na prensa específica. Mas seria impraticável. Então, é desenvolvido um sistema de recirculação para evitar que você tenha a necessidade aí desse deslocamento gigantesco. Então, você põe um sistema para circular. Agora, o que a gente vai mostrar é como a gravidade está relacionada com a pressão. E ela deve estar porque a gente sabe que quando a gente mergulha, realmente a gente sente o efeito do peso do líquido sobre a gente. A gente sente uma grande pressão no fundo do líquido, né? Da água, por exemplo, quando a gente está numa piscina funda. Mas como relacionar, como modelar a relação entre gravidade e pressão? Vamos lá. Então imagine que a gente tem aqui uma região com líquido, com fluido, tá? Com gás, por exemplo, e a gente vem aqui, primeiro passo para modelar é definir nosso eixo de coordenada. Esse aqui é o nosso eixo Y, tá? Esse aqui é o nosso pedaço de líquido que eu vou escolher só para que a gente possa fazer o desenho do modelo, tá? Aqui. Eu escolhi um pedaço do líquido, então nesse pedaço do líquido aqui eu vou ter uma posição Y, tá? Essa aqui é minha altura Y, essa altura aqui é minha altura Y mais delta Y. Em cada um desses casos aqui eu tenho uma pressão P, Y mais delta Y e aqui uma pressão Y. Veja que aqui eu estou avaliando qual é o efeito da altura na pressão, tá? Porque aqui eu tenho entre o PY e o P mais delta Y, simplesmente um delta Y, tá? Esse aqui é o meu objeto de fluido, tá? Ele deve ter peso, tá? O peso dele, vou sempre escrever peso para a gente não confundir com pressão, é igual a delta N vezes a gravidade. Nós definimos no começo que a densidade é igual a mg e a massa, que é o que nos interessa aqui para a gente calcular o peso, é ρ vezes G. Vezes V, perdão. Então, a nossa variação de volume é o ρ, a variação de massa é o nosso ρ vezes a variação de volume. Então, ρ, ele pode ser ou não pode ser dependente da altura, como no caso de gases, por exemplo, é dependente, no caso de líquido, não. Então, tá aqui, ó, vamos deixar como dependente só para ficar mais genérico. Aí depois, na hora de definir o que a gente vai usar, a gente
especifica se depende ou não depende, né, da posição, a densidade. E a variação de volume é a área dessa região, né, essa região do topo aqui, ó, essa área aqui, ou a área da base, que é a mesma área, vezes a variação em Y. Certo? É isso que nós temos. As forças laterais, tá? Tanto da direita, da esquerda, da frente ou de trás, é esperado que elas se cancelem. Tá? A somatória dessas forças aí, ó, não vai ter contribuição nenhuma. Vamos dizer, a somatória de forças horizontais é zero. Contudo, esse pedaço de fluido ele pode tentar se locomover para baixo e sentir a ação de uma força 1. Assim como ele pode colidir com as partículas e querer subir, então ele vai sentir uma força 2, certo? Então no eixo Y, o que nós temos em Y, tá, é que a somatória de força também deve ser zero, porque a gente está trabalhando com uma hidrostática. Contudo, aqui as forças não necessariamente são iguais. Então vamos lá, vamos descrever essas forças aqui. Nós temos a força 1, que é positiva, né, que ela está na direção e no sentido do nosso vetor aqui, Y. Então ela é positiva. Menos a força 2, que está no sentido oposto, certo? Esse peso aqui também está na direção oposta, é igual a zero. Tudo somado tem que ser zero. Tá? É o equilíbrio de forças. F1 pode ser interpretado como o peso, a pressão, perdão, em 1, essa aqui, ó, pressão Y, perdão, pressão Y, vezes a pressão vezes a área, tá? Assim como a de 2, é a pressão Y mais ΔY, né? Que é nessa altura aqui, ó, tá? A F1 está na altura Y e a F2 está na Y mais ΔY. Então, vezes a área, menos o peso. Aqui é o peso. O peso, ele é ΔM. O ΔM está aqui, ó, é o ρ de Y, área, vezes ΔY, que é igual a vezes G, tá? Vezes G, está aqui embaixo, ó. Peso é ΔM vezes G. Isso aqui é igual a zero. Certo? De imediato a gente já elimina a área, tá? Independente da escolha da área que a gente escolheu para modelar, então isso é ótimo. O que a gente pode fazer aqui é jogar esse termo para o outro lado da igualdade. Aí nós ficamos com P de Y menos P de Y mais ΔY igual a mais ρY ΔYG. Esse ΔY vai passar dividindo aqui. Eu já vou aproveitar para mudar todo o sinal da expressão aqui, multiplicando os dois lados por menos 1. Então o que nós teremos vai ser P de Y mais ΔY menos PY dividido por ΔY é igual a menos ρY, tá? Multipliquei tudo por menos Y, ρYG. Se nós tomarmos o limite aqui, ó, nós tomarmos o limite com ΔY indo a zero, então nós definimos aqui, ó, o nosso o ΔP, que é a variação infinitesimal da pressão em relação ao Y. Ó. Então esse termo aqui, ó, vai ficar bem pequeno, é o ΔP, e esse termo aqui indo a zero vira o dy. E essa aqui é a relação de Steve Pascal, né? Porque você tem a contribuição dos dois cientistas aqui, ó. Então é a lei de Stephen Pascal. Tá?
Nós vamos fazer um exemplo aqui, começar, né, com os líquidos, onde a gente tem aí o ρ de y constante. E vamos ver quais são as implicações de chamar o ρ de y constante. Que é uma excelente aproximação por causa dos líquidos, né? Então nós temos aqui, ó, a lei de, vamos deixar aqui, ó, a lei de Stevin-Pascal. Ela é menos ρ de y g igual a dp dy. Então, primeiro passo, nós vamos assumir constante, vamos passar o dy para o outro lado da expressão, vai ser menos ρ g dy igual a dp. Essa expressão nós iremos integrar e considerar todo o limite de 1 até 2, de y1 até y2. Isso vai nos dar a seguinte expressão. É uma integral trivial aqui, né? Só considerando a variação de y, só considerando a variação de p, é ρ g y2 menos y1 igual ao p2 menos o p1. Podemos multiplicar toda a expressão novamente por menos 1, só para rearranjar, tirar esse negativo daqui, ó. A gente tem que o P1 é igual ao P2 mais ρ g h. Então, o que a gente tem aqui é a equação bastante famosa que relaciona a pressão com a pressão, geralmente a pressão atmosférica, a pressão barométrica, com a pressão hidrostática, relativo ao nosso fluido. Aqui mostra que a pressão vai, né, varia linearmente com a altura, tá? Então, se a gente está mais no fundo de um líquido, por exemplo, a altura vai aumentar, a pressão vai aumentar linearmente a partir de um valor inicial, que geralmente é a pressão atmosférica, tá? Então, vamos ver quais são as implicações de uma situação como essa. O primeiro passo é falar sobre o paradoxo hidrostático desses vasos comunicantes aqui, ó. Então, seja um vaso comunicante com essa feição. A gente vem e enche de líquido até uma determinada altura, tá? Então, está todo preenchido de líquido aqui. Certo? E aí, o que essa expressão nos diz é que esse ponto aqui, ó, o A, o B e o C têm a mesma pressão. Pergunta, por quê? Porque se eles teriam a mesma pressão, se a coluna de líquido sobre eles é diferente. Veja só, em Y, é essa altura de líquido. Em B, eu tenho outra coluna de líquido. Tá? E aqui em A, um outro tamanho de coluna de líquido. Todas elas diferentes. E eu estou afirmando, pelo princípio de Pascal e Stevin, que PA igual a PB, que é igual ao PC. Isso é verdade porque a pressão aqui é única dos líquidos e a variação de pressão, que é a pressão hidrostática, ela depende apenas do ρgh. Como a densidade do líquido é a mesma, a gravidade é igual para todos, nós temos apenas a variação de H, que é a altura total, e essa altura sim que contribui para a pressão nos pontos. Tá? Beleza, a pressão distribuída ao longo de todo o fluido. Isso é isso aqui é o paradoxo hidrostático. Isso leva a concluir que um recipiente como esse daqui, ó,
e um outro como esse daqui, que tem volumes de líquidos completamente diferentes no seu interior, tá? Terão pontos A e B na base do recipiente, onde a pressão de A vai ser igual à pressão de B, ou seja, é independente do volume da massa de líquido que a gente tem sobre os pontos. Perfeito? Essa é uma relação bastante relevante. Nós falamos então aqui que os líquidos ele tem essa relação linear com a posição. Agora vamos pensar aqui numa média para o caso dos fluidos, no caso do ar, por exemplo. Vamos supor aqui que a gente tenha 150 quilômetros de distância do solo, do nível do mar. Nós temos essa coluna de gás sobre a gente, né? Sobre nós que estamos na Terra, na superfície da Terra, no nível do mar. E essa coluna aqui, estima-se que você tem aqui 1 quilograma a cada centímetro quadrado de terra. Essa relação aqui, ela nos leva a 1 atm, a nossa pressão atmosférica, ou a 10 a quinta Pascal. Estou mencionando essa coluna aqui porque geralmente a gente atribui essa pressão 2 aqui à pressão atmosférica. Então é bom que a gente tenha uma ideia dessa pressão. Imagine só, 1 kg por centímetro quadrado. Essa minha mão aqui tem por volta de 150 centímetros quadrados. É como se eu tivesse 150 quilos sobre a minha mão. Mas por que então ela não cai? Porque, pelo princípio de Pascal e Steven, a pressão vem em todas as direções. Vem de cima para baixo, mas também vem de baixo para cima. Vem dos lados, da direita para a esquerda, da esquerda, de frente para trás. Então, eu não sinto essa relação aqui de carga sobre mim, tá? Por conta do ar atmosférico. Então, se eu não sinto, como é que eu meço uma grandeza dessa? Bem, Evangelista Torricelli foi o primeiro a medir essa pressão barométrica, essa pressão atmosférica, através de um barômetro. Tá? Basicamente, ele encheu um recipiente com líquido e usou um tubo como esse, feito de vidro na época, tá? No século XVII. Então a ideia dele era encher esse tubo de líquido até completamente, tá? Tampado, né? Essa região aqui era tampada, e então inserir emergir dentro do líquido, certo? Assim ficaria tampado. A ideia dele era que se ele removesse aqui, essa tampa, esse fluido iria descer, ia formar aqui uma região interna aqui de vácuo. Ou seja, a pressão neste ponto aqui seria uma pressão de vácuo, uma pressão zero. Tá? Apenas com vapor de líquido, mas a gente vai desprezar. Vai considerar sendo zero aqui. Então, logo, a pressão neste ponto, que é o ponto 1, seria igual à pressão nesse ponto aqui, que é o ponto 2. Tá? A pressão no ponto 1 deveria ser igual à pressão no ponto 2. A pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica. Tá? A pressão no ponto 2 é devido à coluna do líquido que está sobre esse ponto. Ele utilizou esse princípio aqui, tá? Para fazer essa afirmação. Então, não vale mesmo, independente da coluna, né? Se eu tenho uma coluna de ar aqui que vai ao infinito, tanto faz se eu tenho
coluna menor. Então nessa linha aqui, espera que a pressão seja igual. E ela é. E ela depende de ρgh, que é a densidade do líquido, a gravidade e a altura da coluna. Nos primeiros testes, Torricelli tentou usar um líquido com água, e o que ele obteve foi o seguinte: a densidade da água é 10 a terceira, a gravidade 10. Então ele nunca conseguia formar essa coluna, porque essa coluna tinha que ser por volta de 10 metros para o líquido, para a água. Tá? Para o tubo de vidro, para a época, completamente difícil de manusear e impraticável, né? Então o que Torricelli fez foi utilizar um líquido com uma densidade muito maior, como por exemplo o mercúrio, que tem a densidade 13,6 vezes maior do que a da água, sendo 13,6, 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, quando ele usou esse fluido aqui, né, o mercúrio em fluido, ele observou que a altura que ele media é por volta de 0,76 metros, ou 760 milímetros de Hg, que também passou a ser uma unidade de pressão, tá? E essa unidade aqui se definiu como um torr, ou se você jogar aqui, resolver essa equação aqui, você chega no 10 a quinta Pascal, tá certo? Então, basicamente, né, foi assim que foram feitas as medidas iniciais, utilizando um barômetro, da pressão atmosférica. Então, no mesmo século, né, no século XVII, foi inventado o primeiro submarino por um homem holandês, o Cornelius. Os holandeses pioneiros na navegação, fantásticos com o comércio, também brilhantes com a ciência, né? Foi o primeiro a desenvolver um submarino. E esse submarino aqui que o Cornelius fez, ele conseguiu operar esse submarino a 5 metros de profundidade. Veja que para a gente ter um ATM, a gente precisava de 10 metros de coluna de água. Então esse submarino aqui, ó, ele sofreu, né, uma pressão de 0,5 atm. Se você tem aí por volta de 1 kg por centímetro quadrado para ter um ATM, se a gente tiver, por exemplo, considerar 2 metros quadrados desse submarino, então a gente está falando aí em 10 mil quilos, 10 toneladas de carga a cada 2 metros quadrados desses primeiros submarinos. Então hoje os submarinos, né, até segredo quão profundo eles são capazes de ir, mas aí tem-se uma ideia de por volta de 1 km de profundidade, o que é um absurdo. Imagine só a pressão que sofrem esses equipamentos, né? Então sofrendo 0,5 atm, né, a 5 metros de profundidade, o submarino sofreu uma carga de 10 mil quilos por 2 metros quadrados. É um absurdo. A concepção de engenharia aqui, né, para resolver uma situação dessa, o material tem que ser muito rígido. Você tem uma pressão do lado de fora aqui de 1 atm e no lado interno aqui também de 1 atm. Só que aqui você está sofrendo 1 atm mais meio, então tem 1,5. Esse 0,5 atm tem uma pressão muito forte. Imagine esse recipiente aqui, ó. Vamos simular, por exemplo, o submarino.
Se a gente, aqui no lado de fora, né, e no lado interno dessa embalagem de refrigerante vazia, tem 1 atm, por isso que ela fica bem. Do lado de dentro e do lado de fora, a pressão se equipara, certo? Se a gente remover o ar que tem dentro dessa garrafa, o que vai acontecer vai ser uma implosão. Tá? A pressão interna vai ficar menor do que a externa, que é o que aconteceu com o submarino, tá? E ele vai implodir. Veja o que acontece. Tá? É esse tipo de força que o submarino sente. E a gente, quando mergulha, veja o caso de nós mergulharmos, né? Vamos dar um exemplo aqui. O que acontece com a gente quando mergulhamos? Quando nós mergulhamos, nós sentimos pressão sobre o nosso peito. E por isso que quando nós mergulhamos profundidades aí elevadas, 10 metros, por exemplo, temos que levar cilindros de oxigênio com a gente. Porque esse cilindro tem uma pressão positiva, né? Segundo essa relação que eu havia colocado aqui, o nosso peito, né, ele sofre uma pressão de todos os lados, e aí a gente não consegue expandir os pulmões para respirar, se a gente fosse capaz de respirar embaixo d'água, né? Mas vamos supor que a gente tivesse um snorkel aqui, ó, com um tubinho para a gente respirar do lado de fora. A gente conseguiria respirar do lado de fora sem utilizar o cilindro de gás? A gente já vai ver no exercício no próximo exemplo, quanto que a gente conseguiria. A resposta é, a 10 metros, jamais. O que a gente precisa é da pressão positiva desse cilindro para que nossos pulmões sejam inflados, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, utilizando um manômetro. O manômetro é um dispositivo tal como esse aqui, onde eu coloco um determinado volume de líquido, tá? Opa, eles estão alinhados. Então, eu vou soprar ou sugar por um dos lados aqui. É esse tubo que a gente tem aqui, ó, do lado de fora. Tem a marcação de onde está o volume, tá? Ó, essas fitas pretas aqui. Se eu soprar, eu vou deslocar esse líquido e ele subirá. Essa variação de altura aqui, ó, soprando, tá? É H. Agora, sugando, vai ser próximo disso, mais ou menos, um pouco menos quando a gente suga. Você vai ver que quando sugamos, né, essa distância, essa altura que é H, vai mais ou menos nos dar aproximadamente a profundidade que nós podemos mergulhar com o snorkel. Certo? Claro que soprar quando a gente está embaixo d'água não é problema, né? Porque o nosso pulmão está sendo esmagado de todos os lados, para soltar o ar para fora é fácil. Agora, trazer ele para dentro que é difícil, né? Por conta dessa diferença de pressão. Então, primeiro aqui eu vou mostrar como eu posso, utilizando esse manômetro que eu fiz aqui para mim mesmo, como é que eu posso, quanto que eu posso mergulhar, né, de profundidade. Então primeiro eu vou soprar. E veja que eu não consegui nem atingir essa relação aqui de 1 metro, ó, de altura que eu estabeleci dos dois lados. Ó. De novo, vou soprar. Opa, agora eu consegui porque o líquido estava oscilando e quando ele já quebrou um pouco da inércia, né, o atrito diminuiu, eu consigo lançá-lo, né, ele está embalado. Mas quando ele está parado é mais difícil. Mas por volta aí de 1 metro. Agora para trazer, para sugar, realmente é mais difícil, ó. Talvez meio metro. Agora com ele oscilando um pouquinho, ó. Passa um pouco de meio metro. Mas tá aí. Eu acho que eles vendem o snorkel com 30 centímetros aí de comprimento, não é porque eles estão economizando não, porque eu acho que muito mais que isso
dificilmente nós conseguiríamos utilizá-lo, tá? Então, essa aqui dá uma visão geral de hidrostática com líquidos. Agora eu quero falar só um pouquinho, para a gente finalizar, como relacionar a dependência da pressão atmosférica com a altura, tá? Que você sobe, por exemplo. Precisaria um alpinista de um cilindro de oxigênio também para escalar? A resposta é sim. E por que ele precisa? Ele precisa porque quando ele sobe, o número de moléculas de gás, de oxigênio, que ele pode acessar por centímetro cúbico, que é esse N, é um número que cai exponencialmente. Esse N0 aqui é no solo. E isso aqui é uma relação de Arrhenius, tá? Que vai cair exponencialmente com E sobre KT, onde esse E aqui é energia potencial, mGh. Ou seja, a concentração de partículas de moléculas que a gente tem, ao longo da altitude é realmente uma relação exponencial. O que a gente quer ver aqui é como é que seria o gráfico da pressão em relação à altura, tá? Em relação ao eixo X. Essa relação de Arrhenius aqui, a gente pode até verificá-la da dedução estatística de Boltzmann, mas acho que, por agora, o que a gente pode fazer é uma relação até um pouco mais simples. Então vamos partir do conceito de Steven e Pascal, onde a gente tem que a densidade variando em Y, que é o que a gente vai considerar agora, a densidade variável da variação de pressão com Y. Tá? Então essa aqui é a lei de Steven, só que agora a gente vai considerar não constante a densidade, uma densidade variável, como a gente mostrou que a distribuição segue essa relação de Arrhenius. Então, para a gente resolver essa integral que a gente vai fazer, né, a gente vai integrar os dois lados, a gente tem que primeiro descobrir essa função de Y. Quanto a densidade varia com Y. Tá? Essa relação aí, a gente pode buscar aproximando os gases na superfície, na atmosfera da Terra, né, como um gás ideal. E o gás ideal, a gente sabe que ele segue essa relação PV igual a nRT, onde esse N é o número de mols, tá? E ele depende da massa total dos nossos gases, né? Dividido pela massa molar, que é o peso molar, gramas por mol. Se a gente fizer essa substituição aqui, já passando o V dividindo, a gente fica com P igual N é o M sobre o Emão. Aí o V passa aqui dividindo, RT. Esse M e esse V aqui, ó, é a minha densidade. E tá aqui, ó. E aí eu vou passar então vou isolar ele e vou ficar com ρ igual a PM dividido por RT. Nesse modelamento que a gente está fazendo aqui, chamando de gás ideal, ainda a gente vai fazer uma heresia aqui, que é chamar, né, considerar a temperatura constante ao longo da altura. Isso não é bem verdade, mas em determinadas regiões elas se mantêm ali um valor constante. Então a gente vai acreditar que ela é constante para a gente fechar o modelo aqui. Então o ρ lá vai ser PMRT G igual a dP/dy. O dy vai para cá e o dp vai para o outro lado da expressão, ou a gente divide aqui os dois lados por
divide os dois lados, ou multiplica os dois lados por dydp, tá? Então dyp vai ficar mgrtdy igual a dp, tá? P para cá, dy para cá. Então agora a gente vai integrar os dois lados e vai chamar aqui, ó, o t invariável com a altura, tá? Então saiba que isso é uma outra aproximação, não fique bravo. A gente vai sair de 1 até 2 e a gente vai sair do y1, que é na superfície, até alturas de 150 km de distância. Então essa integral aqui, ela desse lado aqui é bem simples, né? Porque ela depende apenas de dy, aí a gente fica com menos mg rt, y2 menos y1, é toda a variação em y, né? Estou medindo essa altura. E dp sobre p, essa integral, quando o integrável está embaixo, é sempre o logaritmo neperiano, tá? A gente aplica os limites de integração, P1, P2, P1. Para se livrar do logaritmo neperiano, que muitas vezes a gente não gosta, a gente coloca a exponencial dos dois lados, e o que a gente vai ter e chama esse termo aqui, ó, de h ou ΔY, se você preferir, ΔY. Então a gente vai ficar com exponencial de menos emão g ΔY dividido por RT é igual a P2 sobre P1. Então, jogando aqui no meu gráfico, eu tenho que P2 é igual ao P1 vezes exponencial de menos mg ΔY RT. Tá? Então, o que diz essa expressão? Que o P1 cai exponencialmente com a variação da altura. Subir, caiu a pressão. Tá? Então era isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado pela atenção e até o próximo aí, onde a gente vai tratar agora nos próximos vídeos de Arquimedes, Bernoulli e dar continuidade à equação dos gases. Obrigado.